Olá pessoal, aqui é Adriano Oliveira da Boson Treinamentos e dando continuidade ao nosso curso de Hardware, hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre memória RAM. O primeiro termo aí que a gente precisa conhecer no vídeo de hoje é single-sided versus double-sided. É um termo que a gente ouve falar sobre memória RAM e diferente do que a tradução leva a gente a acreditar, nós não estamos falando sobre se o pente de memória tem chips de memória dos dois lados ou em um lado só. Quando nós tínhamos o tipo de memória SIM, isso podia ser verdade, né? Você poderia ter memória de um lado só, aí você chamaria aquele pente de single-sided, ou dos dois lados, então você chamaria aquele pente de double-sided. Hoje em dia, a gente só utiliza memória DIMM, então se você tem ou deixa de ter os chips de memória dos dois lados do pente, é indiferente. Ela pode ser single-sided ou double-sided, tendo chips de memória dos dois ou apenas em um lado do pente de memória. O que acontece hoje é a forma como esses chips são acessados. Se toda a memória do pente é acessada de uma vez só, nós vamos chamar esse tipo de memória de single-sided. E quando o pente de memória é dividido, nós chamamos cada uma dessas divisões de ranks. Então a gente pode ter os chips de memória agrupados, né, eletricamente falando, como um rank. E o pente de memória então vai estar acessando um rank de cada vez. Isso, como vocês devem ter percebido, faz referência à construção da memória e como que os chips são acessados. Não é uma coisa que a gente, como usuário ou técnico, configura isso no dia a dia. Um assunto que não tem a ver com o assunto anterior é essa arquitetura de canais múltiplos, né? As memórias mais antigas, né, os sistemas mais antigos, na verdade, eles utilizavam o que a gente chama de single channel, ou canal único. Isso significa que a memória vai ser acessada com uma via de 64 bits. Tá legal? Hoje isso mudou, né? Os computadores eles podem acessar a memória juntando vários slots em um banco, né? Que a gente chama de banks. O que significa isso exatamente? Imagina que você tenha, por exemplo, um computador com 4 slots para colocar memória. E assim, você vai ter então a cada dois slots você vai ter um banco de memória. E esse banco ele vai trabalhar junto, né? Ele vai somar os seus canais de 64 bits que eles podem usar para acessar a memória RAM. Tá certo? Então isso na verdade não é uma característica do pente de memória. Isso é uma característica da placa-mãe do microprocessador. Na verdade, é uma característica do controlador de memória. Então, o processador tem que ter essa característica, né? Tem que ter essa qualidade, e a placa-mãe, obviamente, vai aceitar essa configuração. Dessa forma, então, quando você trabalha com Dual Channel, dois slots que formam um mesmo banco vão estar sendo acessados através de uma via de 128 bits. Isso também pode acontecer com 3 pentes de memória, né? Tem alguns chipsets, alguns microprocessadores, algumas linhas de microprocessadores da Intel e da AMD aceitam que 3 slots de memória formem um único banco, formando então um grande canal de 192 bits. E nós temos também hoje canais quádruplos, né, que a gente chama de Quad Channel. Isso aí você só vai encontrar então em servidores. O interessante de você usar esse tipo de configuração é que você então soma a largura, né, a quantidade de bits que você pode transferir, e isso então aumenta o desempenho do computador de uma forma geral. Aqui na imagem então nós temos um exemplo, né? Imagine então que você tenha comprado um computador e ele tivesse vindo aí com 2 GB de memória RAM. Aí, com o passar do tempo, né, você vai instalando mais programas, vai abrindo mais coisas ao mesmo tempo e resolve que está na hora de atualizar então o seu computador, né, fazer um upgrade e instalar mais memória nele. Aí você pega e compra um outro pente de 2 GB de memória, né? Normalmente a gente
tende a colocar ele no slot de baixo, né? Colocar ele na ordem. Eu já tenho um aqui, vou colocar outro aqui. No caso, né, de você trabalhar com Dual Channel, isso não é o recomendável. Você tem que pegar o seu outro pente de memória e colocar aqui, ó. Opa, e colocar aqui. Aí você vai ter mais 2 GB aqui. Por quê? Porque o fabricante da placa-mãe, ele deixa os slots que estão no mesmo banco com a mesma cor. Então esse aqui está azul e esse está azul. Por quê? Porque o fabricante ele pintou os slots de azul porque eles são o mesmo banco, eles formam o mesmo banco, né? Se você olhar aqui, ó, ele fala A1 e B1, tá certo? Então esse cara aqui mais esse daqui formam um único banco de memória. Então, você colocando um pente de memória aqui e outro pente de memória aqui, ele vai trabalhar em Dual Channel e vai somar, né, a quantidade de bits que ele pode transferir para cá. É recomendável, percebam que eu coloquei em negrito, né, que se instale as memórias iguais. Então, se eu tenho uma memória aqui, por exemplo, de 2 GB com a minha latência de, sei lá, 9, é recomendável que eu coloque também uma memória de mesma capacidade com a mesma latência nesse outro slot. Algumas placas aceitam que você coloque um pente diferente aqui, com uma latência maior ou menor. Aí nesse caso ele vai trabalhar sempre no, digamos, pior desempenho, tá certo? Mas não são todas que aceitam. Né? Sempre é recomendável que você utilize pentes que sejam iguais, porque aí você não vai ter problema em nenhuma das placas. E no caso de Tri-Channel, eu preciso então de 3 slots de memória formando um mesmo banco. Né? Aí vale a mesma regra. De preferência que se utilize então 3 pentes de memória iguais, e então esses 3 slots vão formar um grande banco que vão poder transferir aí, que vão poder unir suas vias de 64 bits, formando então um caminho de 192 bits para trafegar informações. E no caso lá do canal com 4 slots, né, a gente vai encontrar apenas aí em servidores. Inclusive a gente, às vezes você vai procurar pente de memória para vender e você encontra o pessoal vendendo kits, né? O cara coloca lá, vendo kit de memória, né? Normalmente o kit de memória que eles vendem, o cara vai te dar lá 2 pentes de memória, por exemplo, ou 3 pentes de memória iguais, né? Aí vai ter lá 2 GB, às vezes da mesma marca, inclusive, né? Mesma marca, mesmo CL, mesmo tudo. Aí ele sabe que vai estar te vendendo então 2 pentes que vão funcionar corretamente em Dual Channel. Ou até mesmo o cara te vende lá 3 pentes de memória. Aí você pode usar ele aí num Tri-Channel, né? E é isso, aí funciona tranquilo. Observação, se você tem, por exemplo, um desktop, né? Uma placa-mãe onde você consiga trabalhar em Tri-Channel, porém você está colocando só 2 pentes de memória, aí você vai estar trabalhando como um Dual Channel. Tá legal? Então beleza, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Agradeço aí por vocês estarem acompanhando o canal Boson aqui no YouTube. Quem tiver Twitter pode seguir a gente aí no Boson Treina, no @BosonTreina, e participem aí também deixando suas perguntas, seus comentários. Dê um voto positivo aí pra gente se você gostou do vídeo e se inscreva aí no nosso canal. Então é isso aí, mais uma vez obrigado e até a próxima.